Certamente todos os senhores devem ter acompanhado, estão acompanhando, tudo que se fala na imprensa nacional, seja ela rádio, jornal, televisão, sobre a campanha política, sobre tudo que tem acontecido ultimamente. Rádio, jornal e televisão são concessões públicas e têm regras, normas a serem seguidas, né? E já a imprensa escrita é um pouco diferente, é uma forma, um jeito diferente de ser enquadrado em termos legais. Por exemplo, a revista Veja, ela tem feito nos últimos 4, 5 meses, semanalmente, uma capa e matérias totalmente antigovernistas. Tudo é antigovernista e é muito usada a expressão teria, poderia, haveria, dizem, falam, comentam. Nessa última edição, por exemplo, é divulgada uma gravação de pessoas ligadas ao governo. Estranhamente, a revista Veja, tão solícita, tão prestativa com relação ao aspecto legal, quando das gravações que foram feitas na privataria, que aconteceu lá em 1997, 98, por aí, que tinha que ter a autorização judicial para gravações, ela publica gravações aqui, que ela diz que é gravação, mas não diz quem gravou e se foi autorizado ou não. É antigovernista, extremista, Veja. Já a Carta Capital é extremamente oposto, é totalmente governista, só fala coisas boas do governo. Tudo é maravilha, é o oposto daquela. Carta Capital. Já a revista Isto É, ela é uma revista um pouco mais equilibrada. É uma revista semanal que publica contra o governo, publica a favor do governo, enfim, tem um pouco mais de equilíbrio, de isenção. Essa semana ela está falando sobre uma série de casos do governo paulista, por exemplo, como comentou nas outras semanas, contra o governo federal, fazendo ataques, etc. e tal. Aquela história toda lá do Rodoanel, aquela coisa toda, aquela história da violação de segredos fiscais e bancários, aquela coisa toda que estamos sabendo, está publicado aqui, dito aqui, inclusive aquela história toda da igreja, dos santinhos, daqueles panfletos que foram feitos por alguns setores da Igreja Católica, nas gráficas de pessoas ligadas ao governo tucano de São Paulo, etc. Tal. Tem uma matéria muito interessante aqui dentro. E a revista Época, também uma revista semanal do Grupo Globo, também se mantém equidistante, eu diria, ou com alguma tendência antigovernista, algumas horas, em alguns momentos, a favor do governo em outras, mas um pouco mais equilibrado. Então, 2 extremos e 2 coisas bem mais equilibradas. Essa revista, que eu até mencionei na minha coluna de ontem, ela fala sobre as verdades e mentiras do que circula na internet, coisa que eu já comentei várias vezes aqui. Aqui, por exemplo, aquela famosa ficha da Dilma, que está publicada, está circulando na internet adoidado, que fala da luta armada dela, está sendo repetido, várias vezes já foi, que a ficha é falsa. A bandida, a Dilma estaria proibida de entrar nos Estados Unidos porque foi condenada pelo sequestro do embaixador americano. Ela não participou do sequestro, é mentira. Em 2009 ela foi para os Estados Unidos, todo mundo viu isso, e ela conversou com o governo americano, Barack Obama. Contra a Serra e Bin Laden. Então, vídeos na internet, o vídeo rotula um Serra de terrorista ao mostrar fotos de conflitos que envolvem a tropa de choque da Polícia Militar e mais de Osama Bin Laden e Hitler. Isso também é infundado. Isso também é inverídico, acusações infundadas, imagens de ações de terrorismo que não tem nada a ver. Outra, Serra e Eloá. Serra seria responsável pela morte de Eloá, aquela menina que foi morta quando o namorado dela invadiu o apartamento, aquela coisa toda. Teriam mandado a polícia invadir o local onde ele seria refém para desviar a atenção do conflito entre as polícias. Não há ligação entre o fim do tráfico, entre o fim trágico da ação da Casa de Eloá e o confronto entre a polícia militar e civil. E tem mais outras coisas aqui também, como aquela foto que é uma montagem que ela aparece com um fuzil, a Dilma aqui, aí depois vem Serra e o aborto, Serra teria legalizado o aborto na rede pública, isso também é mentira. Então, são coisas que eu tenho falado muito aqui e dizendo que os inocentes úteis, eu acho que não é bem essa expressão que eu tenho usado.
passado, inclusive no jornal, inocentes úteis. Eu acho que são imbecis mesmo. Porque na medida em que tu repassas alguma coisa que não tem fundamento, que não é verdade, tu nem sequer te dignasse, tivesse o trabalho de conferir os dados, conferir se aquilo é verdadeiro, e hoje com a internet é possível se chegar no mundo todo para buscar dados, para buscar informações, e algumas pessoas se prestam a isso, ou são mal intencionadas ou são imbecis mesmo. Seja para que lado for. Então, quando você recebe alguma coisa, olha aqui, ó, eu leio tudo isso toda semana. Eu leio mais, além dessa, mais outras 19 revistas que eu assino, recebo em cortesia, assino jornais. Eu tenho uma preocupação muito grande com a veracidade daquilo que eu recebo e busco informações. Podem divergir da minha opinião sobre o fato. O fato, com certeza, não vai ser contestado. A minha opinião pode ser. Agora, o que é que fazem algumas revistas? Elas simplesmente estão denegrindo a imagem da imprensa. Cabe opinar a pessoas que têm a responsabilidade de fazer isso. Eu venho aqui opinar a respeito de fatos. Agora, uma revista, um jornal, sem ser os seus colunistas, ele tem que dar a notícia como realmente ela é. Não deturpá-la e dar conotação política, seja para que lado for, dessa notícia. Perder a credibilidade da imprensa é tudo que um país não pode. Liberdade, sim, com responsabilidade. É isso que se espera, que todo o povo espera de uma imprensa livre, é a responsabilidade. Até porque um é sinônimo de outro, né? Liberdade pressupõe responsabilidade. Então, nós estamos agora a 3 dias da eleição. O que será que vai vir? Virá agora pelas revistas semanais as contras e as a favor e as muito antes, pelo contrário, com relação a denegrir imagem de candidatos. O que será que vai vir? Tomara que o povo brasileiro tenha o discernimento de pelo menos tentar ver qual o objetivo de agredir-se a um ou agredir-se ao outro. Não tem virgem nessa zona, com certeza. Saiu ontem mais uma pesquisa da Census, Instituto Census, que na semana passada havia dado praticamente um empate técnico, 46 e alguma coisa contra 41 e alguma coisa do Serra, que aí haveria então pela margem de erro um empate técnico. Nesta semana, divulgado ontem à noite, a Census divulga a pesquisa, também devidamente registrada no Superior Tribunal Eleitoral, de 51,9 para Dilma, 36,9 para a Serra, com 58 a 41 dos votos válidos, mantendo então, dentro dessa semana, a tendência que apontaram os quatro institutos, Datafolha, Ibope, Vox Populi e agora o Census, mantendo mais ou menos uma coerência entre eles. E provavelmente, como não tem um terceiro candidato, a tendência seja essa realmente, é assim que dá para se ler, se fazer essa leitura agora, mas cada um faz a leitura que quer, obviamente, né, dessas pesquisas. Ninguém é obrigado a acreditar ou deixar de acreditar nelas. Enfim. Eu estou cada vez sentindo muito mais responsabilidade de estar aqui opinando. Agora, está lá no YouTube, na rede mundial de computadores, com o endereço que vai aparecer aqui na tela. Quem não acompanhar o meu comentário num determinado momento ao vivo, pode digitar isso na internet, e vai chegar aos meus comentários, inclusive deve estar no 114, 115 agora, pode acessá-los ali, quando bem entender. Está no YouTube diariamente, a partir de 15 horas por aí, além de haver a reprise, como todos os dias, está o meu comentário na TV Cidade, por volta de 18h50, aproximadamente aí. Ontem à noite eu estive em Porto Alegre, houve a eleição do presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Foi reeleito Raul Regis de Freitas Lima, um advogado que é uma bandeira do Grêmio, foi conhecido como o Senhor Grenal, porque ele nunca perdeu grenais, né? Enquanto foi dirigente do Grêmio, ele sempre vencia, e foi aclamado ontem, nem eleição houve uma aclamação de todos os grupos políticos do Grêmio, que são 11, né? Mas agora estão sendo reduzidos, cada vez mais o Grêmio está mais unificado. É essa a intenção do Raul Regis, do Paulo Odoni, do presidente Paulo Odoni, que assume logo agora em janeiro, né? Já entreguei ontem
ontem, inclusive, para o presidente do Grêmio, o novo presidente, para o novo diretor, vice de futebol, o Antônio Vicente Martins, a proposta para a pré-temporada do Grêmio a partir de, provavelmente, dia 5 de janeiro, aqui em Bento Gonçalves, né? Para que o Grêmio volte para cá, faça mais uma pré-temporada, no momento em que nós estamos partindo de uma reta final na caminhada para a Copa do Mundo de 2014. Por outro lado, o Grêmio joga hoje à noite no Rio de Janeiro contra o Fluminense, contra a Conca, um grande jogador de futebol, sem dúvidas, desfalcado, importantes desfalques como Adilson e Fábio Rockenbach, né? Mas o Grêmio pode, por que não, ganhar do Fluminense, sim, se aproximar ali daquela ponta de cima da tabela. Isso beneficiaria inclusive o Internacional. Lógico, o Internacional está ambicionando o título e tem tudo para chegar ao título, porque além de Santos e Fluminense em casa nos 2 próximos jogos, o Internacional depois só pega a molezinha. E isto certamente vai proporcionar ao time da beira do Rio condições de chegar ao título. Mas se o Grêmio vencer o Fluminense hoje, vai jogar com o Goiás no fim de semana, conseguir vencer o Goiás, no fim de semana não, na semana que vem, vencer o Goiás, o Grêmio estará também na disputa do título e, mais provavelmente, uma vaga na Libertadores da América. Momentos importantes para gremistas, colorados e para o povo brasileiro. Esse final de semana vai ficar na história, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Muito obrigado. Eu volto amanhã com o Marcelo lá do Cine Lojas, que vai estar falando aqui sobre o Bento em Dados, um levantamento da estrutura comercial e de serviços aqui de Bento Gonçalves, de dar inveja a qualquer município que tenha realmente um potencial econômico como Bento Gonçalves tem. Amanhã eu estou aqui então com o Marcelo para falar sobre Bento em Dados, extremamente importante. Eu volto amanhã. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br